Oi, gente, o pessoal aqui das Três Marias. Hoje, né, nós vamos recomeçar o conteúdo sobre hermetismo. Sei que alguns de vocês já haviam assistido a aula com a Juliana. Entretanto, como nós vamos aprofundar nas leis, né, nós optamos por trazer novamente a introdução, a base sobre o hermetismo. Porque o hermetismo, embora ele seja sintetizado, né, de uma forma incrível e maravilhosa nesse livro que é o Kybalion, que todo mundo já deve ter ouvido falar, ele não é apenas o Kybalion, né? O Kybalion traz as leis herméticas, ele condensa a sabedoria hermética, entretanto, há muita coisa que nós precisamos compreender sobre o hermetismo para que a gente possa compreender também as leis com maior profundidade e respeitá-las, porque existe, principalmente para nós aqui que estamos já numa crescente de estudos, relacionando, né, a espiritualidade com a filosofia, com a nossa vida atual, com os nossos campos energéticos. Há tanta coisa que vocês já aprenderam. Nós estávamos conversando com alguns de vocês e com muita honra percebendo o quanto estamos juntos expandindo, né? Eu acho isso maravilhoso. Quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca sabedoria, nós somos como águas que crescem quando se juntam. Essa é a mais pura verdade. Então, como eu disse, o Kybalion, de fato, né, ele sintetizou o hermetismo. É um assunto que eu gosto muito. Estudei hermetismo a minha vida quase toda, acho que os últimos 19 anos, pelo menos. Tanto que a mesa radiônica que eu desenvolvi, né, leva o nome de mesa hermética, justamente porque traz, né, evoca, na verdade, as leis herméticas, e por serem leis que sim, nós vamos chegar lá na próxima aula, que vai ser com a Rafaela, inclusive, nós vamos compreender que são leis que regem o mundo todo, né? O físico e o espiritual fazem essa conexão. Bom, vamos lá. O livro do Kybalion, ele já começa com um poema que ninguém sabe quem escreveu. Diz assim, como diz o poeta. Quem é esse poeta? Não se sabe. Mas ele começa assim de uma maneira muito interessante, é muito importante para que nós possamos compreender o pensamento hermético, né? Ele vai falar assim, ó, não deixes apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Grava isso, vai ser importante para a gente compreender. Não deixeis que essa divina chama se extinga. Eu sei, eu compreendo que não é a maioria de vocês aqui que tem uma pré-história nessa existência, dentro do cristianismo, dentro de outros grupos de ensino, em que foram ensinados muitas vezes que o saber filosófico, que o saber hermético, que as escolas iniciáticas egípcias eram todas o diabo. Era o que a gente escutou muitas e muitas vezes. Ah, mas é engraçado, né? Como a gente entrega a sabedoria pro Janho. Aqui em Curitiba a gente chama diabo de Janho. Então, não sei se vocês, não sei se vocês vão conhecer isso, por isso que eu já estou explicando. A gente entrega, né? Tudo que é sábio, tudo que é de expansão, tudo que é de crescimento, tudo que nos melhora, a gente fala, isso aqui é do diabo. Engraçado, né? Muita coisa pra gente se pensar. Mas depois da aula de hoje, eu espero de verdade que vocês consigam compreender que isso não é uma verdade. Isso é mais um engano para nos fazer regredir, né? E não ascensionar, não ascender, não crescer. Enfim, como são coisas que já estão sendo, palavras que já estão sendo comuns para vocês. Esse poema, gente, então, ele é a ideia central, tanto do Kybalion quanto de toda a obra hermética, né? Eu vou estar acompanhando, assim, tem muita coisa que eu fui anotando como importante aqui. Então, eu vou estar acompanhando um pouquinho as minhas anotações para eu não perder aquilo que é importante trazer para vocês, porque, como eu disse, é um tema que eu amo. Então, a chance de eu falar e não trazer aquilo que eu preciso trazer nessa aula é grande. Então,
Por isso que eu vou estar sempre seguindo aqui as minhas anotações, porque eu me empolgo, né? Então, é a ideia central do livro, né? E para a gente compreender, né, todo o processo do Kybalion, o que o Kybalion traz, a importância do que o Kybalion traz, a gente precisa entender o hermetismo, né? E esse poema. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Esse poema fala assim, que esse conhecimento foi guardado séculos por séculos, né? Todo aquele conhecimento que foi trazido nos templos foi guardado, né, por sábios. Que sábios são esses, né? Vou dar um exemplo. Olha, por exemplo, Platão. Gente, Platão, a gente consegue imaginar o pensamento humano hoje. Sem a obra de Platão, seria difícil, né? Agora veja, Platão é, a obra de Platão perdurou até nós. Obviamente que muita coisa se perdeu. E vocês nunca pararam para pensar como é que Platão passou por todo o cristianismo católico, Inquisição e tudo mais, e não foi destruído? Porque alguém guardou isso. Com toda certeza alguém guardou isso. O nosso muito obrigada para quem fez. Aí você vai falar assim, se quiser entender um pouquinho mais de filosofia, nós temos alguns alunos que estudam filosofia aqui, isso é maravilhoso. Você vai dizer assim, ah, não, mas a igreja adotou Platão, né? A igreja falou de Platão. A igreja adotou parte da obra de Platão que facilmente se adaptaria ao cristianismo com muitas aspas, quando eu falo de cristianismo aqui. Então a igreja adotou isso, com muitas aspas, obviamente, mas não foi tudo. Tem muita coisa que nós só começamos a ter acesso de novo no renascentismo. Esse período de 1000 anos, mais ou menos, né? Onde ficou tudo isso? Quem guardou tudo isso, né? Quer ver, ó? Tem uma outra obra que é a Arte Poética de Aristóteles. Chegou até nós através de um único exemplar. Um único exemplar. Nós só temos conhecimento dessa obra hoje porque alguém, na verdade um sábio bizantino, guardou esse único exemplar. Então, ele é, com certeza, né, o que fala ali no poema do início do Kybalion, que guardou a sabedoria, a chama, a luz da sabedoria, para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Já imaginou se as coisas de Platão fossem perdidas? O que ia ter que acontecer? A gente tem que esperar nascer outro Platão, né, para que a gente pudesse, porque não é qualquer um que vai acessar a grandeza de informações que Platão acessou. Então, muita coisa se perdeu, mas ainda bem que muita coisa ficou, né? Porque até a gente esperar alguém no nível de Platão, não ia ser assim. Nós vamos trazer, viu, aqui dentro da plataforma Três Marias, muita coisa sobre Platão. Acho importantíssimo a gente trazer. Talvez eu não sei como isso vai funcionar, né? Vou discutir com a Rafa, mas acredito que talvez ou uma roda de leitura, alguma coisa a gente precisa trazer, porque entender o pensamento de Platão é entender muita coisa sobre a humanidade, é muito interessante. Então vamos lá. E quem manteve tudo isso vivo, né? Que era a nossa pergunta. Com certeza é um conjunto de pessoas anônimas, né? Na Idade Média, gente, até os reis eram analfabetos. Ninguém lia, muito menos filosofia. Não tinha esse costume. Carlos Magno, por exemplo, ele era analfabeto e era rei. Então, alguém guardou isso. Houveram, sim, guardiões dessa chama do conhecimento que guardou para que a gente tivesse acesso, né? Acredita-se que a maior parte dessas obras importantes, esses livros sagrados da humanidade, essas obras filosóficas importantes, foram guardadas pelo povo árabe, né? Engraçado que a gente tem uma ideia do povo árabe ser um povo ignorante. Obviamente que eu vou defender meu povo, mas não é só por isso, não é só porque é o meu povo. É porque nunca foi um povo ignorante, né? Guardaram grandes obras, haviam grandes matemáticos, grandes sábios, enfim, e foram sim os guardiões dessa chama divina de conhecimento, como começa ali o Kaibai. É isso, né? Esse poema fala, mantenha a chama, guarda isso também, então, ó, coisas para vocês guardarem. Por que é que nós entregamos o conhecimento de mão beijada, dizendo que tudo é do diabo? Isso é muito importante. Guarde essa questão de guardar a chama do conhecimento. Tudo que nós vamos falar hoje vai ser muito importante para vocês entenderem a importância das leis herméticas que vão vir nas próximas aulas, tá? Bom,
E será que não é para sermos nós, né, os que vão manter essa chama do conhecimento, né? Porque nós estamos vivendo, gente, mas nessa época moderna, olha, se não for igual, tá pior do que a Idade Média, né? É uma época de trevas, de falta de conhecimento, de ignorância, né, que impera na nossa era hoje são os achismos. E eu falo que a internet tem grandes vantagens, mas também deu voz para muitos idiotas, as pessoas continuam repetindo, nós passamos a ter preguiça de pensar. Na minha aula sobre pineal, nós falamos sobre os vídeos curtos, o quantos danos tudo isso gera no nosso cérebro, o excesso de telas, enfim. Então, talvez a gente traga mais conteúdo sobre isso tudo no futuro, mas a chama do conhecimento profundo e verdadeiro é aquele que te transforma numa pessoa melhor. É por isso que não é mais incentivado, né? A gente está sendo desincentivado, na verdade, desmotivado, para que a gente não goste de ler, para que a gente não leia, porque esses vídeos curtos fazem com que a gente não consiga reter informações longas, então a gente não consegue parar nem para assistir um filme. Vejam as crianças, elas não conseguem, quanto mais ler o livro. Então, veja, todo conhecimento que é profundo, ele é transformador. Então, conhecimento ter valor para você, ele tem que te transformar numa pessoa melhor. E quando a gente vai falar disso, é importante também, veja, essa aula ela é super teórica, mas são bases importantes para que vocês possam compreender não só as leis herméticas, mas eu acredito que muita coisa do conhecimento que nós estamos compartilhando, dividindo e somando com vocês aqui na plataforma Três Marias. Jorge Ângelo, que é o fundador da Nova Acrópole, desculpe, ele tem uma máxima que ele fala assim, ó. Se você pegar uma biga, que era um transporte, né, um meio de transporte medieval, e comparar com um carro importado, é óbvio que nós vamos olhar e falar, nossa, mas tem nem como comparar, né? A máquina evoluiu grandemente, evoluiu muito. Mas e o motorista? E o condutor dessa máquina? E o homem? Será que evoluiu na mesma proporção? Ele fala uma coisa interessante, porque é o seguinte, olha como é muito mais importante quem conduz essa tecnologia do que a tecnologia em si. Aliás, a tecnologia pode ser um grande perigo quando o condutor não evoluiu, quando o condutor não expandiu, quando o condutor não se melhorou enquanto ser humano. Olha como é perigoso. Porque se você tiver, e ele fala isso, caminhando para o abismo, se você está indo para o abismo, é melhor você ir a pé do que de um carro importado. Porque você vai chegar antes no abismo. Quem é que quer chegar antes no abismo? Entende? Então, nós estamos vivendo uma era cheia de tecnologia, cheia de facilidades, que podem nos levar muito rápido para muitos lugares. Mas e se esse lugar for o abismo? Porque se nós, enquanto seres humanos, não estivermos evoluindo na mesma proporção e que estamos trazendo evolução tecnológica, há grandes chances de irmos para o abismo. Vamos lembrar da minha aula anterior lá sobre a Atlântida, o que aconteceu, né? Então, vamos lá, então se você assistiu a aula, você vai lembrar. Então, gente, quando a gente fala que eu tô pra me perder, porque não se sai desse assunto, a gente vai longe, né? Então, por exemplo, né? A máquina está evoluída, mas nós estamos evoluídos em fraternidade, em amor. Estamos mesmo? Basta a gente ver o que foi feito com a invenção da usina nuclear. Algo que deveria ter sido bom, causou grande dor, grande destruição. Até hoje, né? Há tanto interesse. Outro exemplo, quando a ciência avança para descobrir, identificar, catalogar bactérias, vírus e doenças, isso deveria, se nós estivéssemos evoluídos em fraternidade e amor, isso deveria ser um progresso. Será? Olha a Covid-19, que foi uma doença criada em laboratório. Foi criada para matar. Então, a ciência que se desenvolveu, essa máquina, né, usando a analogia do Jorge Ângelo, que se desenvolveu para que nós pudéssemos ter mais segurança, termos mais acesso à saúde, está sendo usada para nos matar. Por quê?
porque nós não evoluímos em amor e fraternidade. Ao contrário, nós evoluímos. Então é importante demais a gente pensar muito sobre o quanto é importante a gente evoluir, crescer, ter acesso a esses conhecimentos profundos, mas ele tem que estar sempre ligado e linkado ao amor. Isso é muito importante, né? Vou fazer um parênteses aqui, nós falamos nas nossas redes sociais pessoais, tanto eu quanto a Rafaela, o quanto a gente olha para Jesus como um exemplo, né? Jesus, não o Jesus da religião, não o Jesus do cristianismo que a maioria conhece, mas Jesus aquele que realmente foi, é, viver e vive o amor. Então, enquanto a gente não conseguir olhar para Jesus, por exemplo, né, como um caminho a seguir, ou para o amor, você quer usar o nome, eu acho que Deus pouco se importa como você chama, tá? De verdade. Mas se você, desde que você evolua no amor, na fraternidade, porque olha o perigo. E é isso que Jorge Ângelo fala. Vocês querem ver um outro exemplo? O Hermetismo fala profundamente, antes de eu dar esse exemplo que é clássico, o Hermetismo vai tratar e vai falar muito, isso, esse poema diz isso, nós vamos falar das obras de Hermes Trismegisto, e ele fala muito que o conhecimento, né, ele precisa, o conhecimento profundo, ele não pode, sob hipótese alguma, ser ensinado ao homem raso. Um homem raso vai pegar esse conhecimento profundo e vai usá-lo de forma egoísta, porque ele não está pronto, porque ele não trouxe o conhecimento no mesmo nível de evolução do amor, da alma, da fraternidade, da irmandade, do entendimento de que de fato somos um. É muito fácil. Vamos olhar para Hitler, ou vamos olhar aqui na era moderna. Não seria melhor se Hitler, o Musk, o Trump e tantos outros, tá? Então, se a gente não quiser falar da era moderna, vamos falar só do Hitler. Ele era um gênio e ele teve acesso a muito conhecimento, inclusive como esse aqui que a gente está falando. Não seria muito melhor que Hitler fosse um completo ignorante? Mas não. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muito domínio, ele tinha muita oratória, ele tinha um equilíbrio emocional de uma mente que foi evoluída através de treinamentos, de práticas filosóficas e herméticas, com toda certeza. Antes ele fosse ignorante, ele teria causado muito menos dor, né, do que uma. Então, o conhecimento profundo na mão de pessoas rasas é desastroso, é perigoso. Isso o hermetismo trata. Por isso que quando a gente fala de hermeticamente, né, a gente fala de hermeticamente fechado. Nossa, aquilo até hermeticamente fechado. O que quer dizer? Fechado de fato, muito fechado, para que não caia nas mãos de qualquer um. Essa era a intenção, desde sempre, de toda a obra do hermetismo, né, que Hermes Trismegisto trouxe. Bom, esse livro, Kybalion, ele foi escrito a primeira vez ele foi escrito, né, em 1908. Né? E quem foi que escreveu esse livro? A gente já vai voltar ali para o Hermeticamente Fechado, tá? Mas é que a gente precisa traçar esses paralelos para vocês compreenderem o processo todo. A gente está falando muito devagar? Eu acho que eu vou pôr no 1.3 para vocês quando eu for lançar a aula. Hoje eu tô calma, não é normal, isso não é natural. Vou pôr no 1.3 porque senão vocês não vão aguentar essa minha voz molenga aqui. Diz que ele foi escrito, ou pelo menos publicado, em 1908. Tem um monte de gente que fala, tenta dizer quem foi o autor, né, do livro. Esse aqui que eu tenho, inclusive tá com o nome dele, ó. Dizem que foi William Walker Atskill. Dizem que foi ele que escreveu esse livro. Na verdade, é porque a editora em que o livro foi lançado era no mesmo prédio, né? Ele trabalhava nessa editora, então acreditava-se que foi ele. Mas, vamos lá. Eu particularmente, sabe, eu não acho que tenha sido o William, não. Bom, ele escreveu outras obras, sempre com pseudônimos, né? Pensa numa pessoa que não gostava do nome dele, sempre em pseudônimos. Diziam-se que ele fazia parte de uma sociedade secreta chamada Novo Pensamento, ou uma sociedade iniciática. Mas eu não acho que tenha sido ele.
A professora Lucilena Galvão também não acho que foi ele. Poxa, nossa, mas ela é ela, né? Ela pode achar. Mas por que que não? Compartilho da mesma opinião que a professora Lucilena, de que ele não tem jeito de escrever esse livro. Porque as outras obras dele são extremamente superficiais. Não parece que ele teria a capacidade, sabe, de escrever um livro como o Caibalion. Porque quando a gente lê bastante, eu amo ler, né? Sou uma leitora compulsiva. Deveria ler mais, na verdade. A internet rouba muito nosso tempo também, né? Mas já li muito mais. Às vezes eu tô com um monte de livro na prateleira me julgando, como diz a Rafa. Quando a gente lê, principalmente se você lê bastante um autor, assim, sei lá, vamos citar, vamos falar Machado de Assis. Quando você lê e conhece a literatura e a maneira de escrever de Machado de Assis, se alguém fala para você, ó, esse livro é de Machado de Assis, você fala, não, não é. Não parece ser dele, não tem o jeito da escrita dele. E as outras obras do William em nada se parecem com a maneira como o Caibalion foi escrito. Tem uma outra suspeita que falam que foi Collins. Collins era uma discípula direta de Helena Blavatsky. Então, ela é mais provável que tenha sido porque ela escreveu outros livros com bastante profundidade. Então, mas ninguém sabe, né? Fato é que o livro diz que reúne, diz não, de fato reúne as 7 leis cósmicas, as 7 leis herméticas, que são a máxima, né? A base de todo o pensamento hermético. E quando a gente fala em pensamento hermético, a gente vai falar de Hermes Trismegisto. Quando a gente fala de Hermes Trismegisto, tem muita também especulação sobre. Na verdade, dizem que ele viveu no Egito, né? E que ele foi 3 vezes iniciado, por isso Trismegisto, ou 3 vezes grande. Guarda isso também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tem gente também que diz que ele nem existiu. Eu não acho que ele não tenha existido. Eu já pensei, admito para vocês que já teve uma época que, não, ele não pode ter existido. Mas não faz sentido que ele não tenha existido. Sabe por quê? Porque uma obra, uma não, várias, mas um pensador, um ensino como o hermetismo, que sobreviveu há pelo menos 4.000 anos e que impactou o mundo inteiro, porque nós vamos ver que as bases do hermetismo estão espalhadas pelas religiões do mundo inteiro. Hinduísmo, né? O monoteísmo, as religiões monoteístas, outras tantas religiões. O mundo inteiro. O mundo inteiro, toda a base de todas as religiões passam pelo hermetismo. Então não é possível que não tenha tido a assinatura de alguém. Com certeza ele deve ter tido discípulos, pessoas, né, para as quais ele ensinou, compartilhou, mas tem que ter alguém da onde veio isso, né? Ou pelo menos a Ângela, será que não veio de Deus? Sim, acredito. Mas alguém trouxe essa informação para a Terra, né? E talvez, eu vou falar daqui a pouco, pode até ser realmente um ser não necessariamente humano, né? Mas que existiu, existiu. Não tem como algo tão grande, né, não ter existido. Você sabe que tem gente que fala que o Hermes Trismegisto foi, na verdade, Enoque. Enoque, sabe, Enoque do livro de Enoque está na Bíblia. Há escritos muçulmanos, né, que falam e afirmam que ele foi Enoque. O que você acha? Levou um pouquinho além, vou fazer outras comparações, tá? Sobre isso, já chego lá. Bom, o que mais? O que Hermes produziu de fato foi só o Caibalion? Primeiro que o Caibalion não foi escrito por ele, a gente já falou. Foi escrito em 1908, ninguém sabe direito por quê. Por quem fala também que ele foi trazido pelos 3 iniciados, né? Guarda essa questão dos iniciados, embora acredita-se que Hermes Trismegisto passou conhecimento para 13 pessoas. Número interessante para a gente vai avançar nas 3 Marias. Prefiro que vocês também guardem isso. Não sei se vocês fazem anotação, mas quando a gente fala assim, guarda isso, escreve. A louca da Ângela mandou guardar essa informação. 13. Esse número vai ser muito importante para nós. Não é número do azar, muito pelo contrário. Mais uma tentativa de deturpar a informação, né? Informação sagrada, inclusive. Então, guarda isso. Bom, ele produziu obras, né? Mas
A mais importante delas, na verdade, a maior delas, é o Corpus Hermético. É um livro bem grande. Tem também a Tábua de Esmeralda, que é uma tábua mesmo, né? Que está falando sobre as leis herméticas de forma mais condensada. Bom, vocês sabem que eu fui Rosa Cruz por muitos anos. Em toda loja Rosa Cruz tem uma Tábua de Esmeralda na entrada. E algumas lojas maçônicas também. É um assunto, o hermetismo é um assunto profundamente estudado e explorado em todas essas escolas iniciáticas. Aí eu acredito que se você está aqui, você já está com a mente aberta, né? Que eu não preciso ficar explicando para vocês. Que não é porque estava sendo ensinado em escolas iniciáticas que é uma coisa do demônio. Muito pelo contrário, ele usurpa. Usurpa e tira de nós o direito àquilo que é nosso, né? Porque não é nem que ele tira, a gente entrega. A gente é tão tonto que a gente entrega, a gente faz assim, ó, tá de presente pra você, porque eu não quero ser sábio, quero ser bobo, burro, manipulado, né? Deixa que o povo do demônio lá, os diabinhos sejam sábios, eu não, eu quero passar vergonha, ser ignorante e vergonhar o nome do meu Deus. É mais ou menos o que a gente fala, tá? Olha só. E voltando, então ele escreveu, né, o Corpus Hermetium e a Tábua de Esmeralda, ou Hermetium, tanto faz. E a Tábua de Esmeralda. Esse compilado do Corpus, ele tem muita coisa que a gente vai deixar ainda um pouco aqui nessa aula. Mas tem gente que fala também, e vocês vão encontrar informações ali no Kaivalon também vai falar, que o Hermes Trismegisto foi né? No Kaivalon não fala isso. Fala no Talmud. Aí vão falar no Kai Byron que ele pode ter sido o mestre de Abraão ou o mestre de Moisés, ensinou Moisés. Engraçado que tem uma diferença aí, né? De 1.500 a 3.000 anos. Tem alguma coisa confusa aí. Perdão, gente. Fato é também, peraí, vamos molhar a garganta para facilitar aqui. Fato é também que na Catedral de Siena foi construída em 1488 uma estátua de Hermes Trismegisto numa igreja. Você consegue imaginar? Na igreja tem uma estátua de Hermes Trismegisto ensinando a Moisés. Interessante, né? Isso foi no início do Renascentismo. É interessante porque o Renascentismo ele foi um momento incrível. Estudem Renascentismo, vale muito a pena. Logo depois veio a Contra-Reforma na igreja e botou, né, as asas. Bom, nessa época do Renascentismo, os grandes filósofos, gente, tinha grandes filósofos, viu? Nessa época, eles eram ousados. Ousados mesmo. Eles chegaram a traduzir o Corpus Hermeticum para o latim. E a igreja até um certo ponto permitia, né? Permitia mesmo. E é engraçado porque, ó, por exemplo, o Clemente de Alexandria, um cristão na igreja católica, nessa época aí também, ele disse que Hermes Trismegisto foi o inventor da teologia. Olha que legal. O São Alberto Magno, santo da Igreja Católica, também lia o Corpus Hermeticum e fala muito dele. Sabe quem não gostava? Santo Agostinho. E olha o motivo babaca que Santo Agostinho não gostava do Corpus Hermeticum. Agostinho dizia que o Corpus Hermeticum devia ser algo do diabo, do janho, como a gente fala aqui em Curitiba. Por quê? Porque ele dizia que as leis herméticas e o conteúdo do corpus ele era um conteúdo totalmente cristão. E que, se ele foi escrito antes de Cristo, obviamente ele tem que ter sido inspirado pelo diabo. Sabe o que eu imagino nessa hora? Se der, eu vou colocar aqui na montagem. Sabe aquela figurinha da Nazaré Tedesco? Que tá fazendo as contas, assim, uma expressão matemática? Tipo, oi, Santo Agostinho, não deu para entender. Você pode repetir? Ficou estranho. Você está dizendo que essa obra, você está demonizando essa obra porque ela se parece com o cristianismo e ela foi escrita antes? E Deus começou a existir só quando Jesus veio para a Terra? É isso mesmo? Ô, gente, não faz sentido. Interessante, né? Não faz sentido nenhum. Agora, pega essa informação. Você sabe que a Torá judaica fala que
Provavelmente, quem ensinou Abraão, não, perdão, Moisés. Quem ensinou Moisés foi um anjo chamado Metatron. E vocês se lembram que eu disse agora há pouco que ali mesmo no Caibalion fala que Hermes Trismegisto ensinou Moisés? Que na Catedral de Siena existe uma estátua, está lá até hoje, de Hermes Trismegisto ensinando Metatron. Eu preciso fazer um grande parênteses aqui, porque muitos de vocês que já assistiram algumas lives nossas, vai ter mais lives, viu? Eu e a Rafa estamos fazendo um conteúdo interessante aí para vocês. A gente só precisa descobrir algumas ferramentas para baixar essa live para o YouTube de novo, porque ela fica lá no Instagram e a gente não está conseguindo fazer. Se alguém souber falar aí pra gente, que a gente aceita ajuda. Então, assim, como boas almas antigas, a gente tem algumas dificuldades tecnológicas, né? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns parênteses importantes. Anota essas informações. Bom, não é segredo para vocês que nós acreditamos sim que há anjos entre nós. Vai ser assunto das aulas das Três Marias. Vocês perceberam que a gente está ficando mais cara de pau, né? A gente está trazendo as informações de uma forma mais ousada. A gente ficava assim, meu Deus, mas como é que a gente vai falar isso, gente? Falaram, Rafa, vamos nos internar, né? Por que a gente está mais ousado? Porque a gente entende que a espiritualidade tem pressa. Pressa do conhecimento ser disseminado, pressa que a gente evolua, pressa que a gente possa crescer e parar de ouvir bobagens por aí. Mas, como eu disse, não é novidade para vocês que a gente acredita que há anjos entre nós. Vai ter uma aula, eu não sei se vai ser aula na Seis Maria, se vai ser live, eu acho que vai ser vídeo. Como que vai funcionar isso, vídeo aberto, mas vai ter, sobre os anjos. Vocês estão me pedindo há bastante tempo, né? Tá meio que pronto, gente, esse material. Mas, entendemos que, parênteses, certo? Parênteses, pra gente tentar explicar a questão do Metatron aqui para vocês verem como faz sentido. Que na queda, e a gente vai falar sobre isso já na próxima aula, quando a gente vai falar de Lemúria, a gente falou de Atlântida, falou de Lemúria, a gente vai entrar na queda dos anjos, sim, nós vamos entrar na história da Terra, não vai ter como passar por todos esses assuntos sem abordar isso, porque senão vai ficar desconexo. O que aconteceu de fato foi que um grupo de anjos, talvez liderado por Lucifer, Samael, Azrael, enfim, Azazel, são informações que a gente vai trazer depois, não quiseram, além de querer ter um reino como Deus Atlas lá, da Atlântida, lembra? Além disso tudo, eles não queriam obedecer, né, o pedido de Deus, a missão que Deus deu aos anjos, que deveria ter sido uma missão honrosa, que era, olha, criei os homens, criei a terra. Vocês que me conhecem tão bem, vocês que estão comigo desde sempre, vocês que aprenderam comigo, que comem da minha mesa, vocês vão agora ensinar esses novos seres, né, a caminhar ao caminho de se aproximar, né, da divindade, de Deus e da sua própria divindade, que eles possam compreender quem eles são, de fato, a importância que eles têm para mim e para o lugar onde eu os coloquei. Os anjos, que se sentiram superior aos homens, falaram, eu não vou ensinar homem nenhum, tô dando spoiler, né? Falando de anjos, mas é que é importante, não tem como. E aí, há essa rebelião, né? Enfim, certamente mais tarde. Acredito sim que, entre tantos, Arcanjo Miguel foi é um até hoje, dos defensores da humanidade, mas ninguém, né, fez e faz até hoje melhor do que Metatron. Metatron, um grande arcanjo que teve por missão, assumiu para si, com seu próprio livre-arbítrio, amar a humanidade, ensinar a humanidade a se aproximar de volta do Criador, da sua essência, da sua divindade, da sua ascensão, da sua real importância, de tomar o seu lugar, num lugar que foi feito para nós e não para demônios, certo?
Então, Metatron traz para si essa missão. E olha que interessante, eu poderia ficar aqui contando mini experiências, vocês vão vendo que a gente está mais ousada, a gente vai trazer coisas, nós decidimos, Rafaela e eu, que a gente não vai ficar mais, não dá pra gente ficar passando filtro para quem está aqui, é muito interessante. Houve uma seleção natural, que as pessoas que estão hoje nas Três Marias podem, né, com um alimento mais sólido. Então é tempo. Nós vamos falar disso agora daqui a pouco para o Carbalho também. Então o Metatron, olha, tomou para si essa missão. Nós tivemos muitas experiências, gente, que a gente vai trazer para vocês. Em algum momento vai ser importante, não vai ter jeito. Vai ser importante. Mas volta aqui. E olha que engraçado. Angela, de onde você está tirando essas coisas? Bom, a gente está tirando essas coisas de experiências mesmo. Muitas pesquisas também. Mas primeiro a gente tem experiência que a gente vai pesquisar. Tem coisas que, a maioria das vezes é o contrário, né? Você tem um conhecimento, depois fala, nossa, para algumas coisas tem acontecido no inverso. A gente tem tido o acesso espiritual e aí a gente tem, obviamente, um repertório base para compreender aquele acesso, obviamente, né? E aí a gente vai aprofundar, a gente fala, meu Deus, né? Não estamos malucas, nem surtadas. Talvez um pouco, mas não é esse ponto. Então, olha só, aí, lá na Torá judaica, diz assim, que Metatron era o anjo que ensinava crianças antes de nascer. Antes das crianças nascerem ou encarnarem, ele ensinava um pouco a alma dessas crianças, ou o espírito dessas crianças, desses bebês, para que quando nascessem, quando encarnassem, já trouxessem em si o conhecimento e a essência da divindade. Olha que interessante. E lá também na Torá, fala que Metatron ensinou Gritinhos! Ensinou Moisés. Rafaela, você está vendo essa aula? Você vai ter que ver, Rafaela. A gente assiste, tá? As aulas uma da outra, até porque aprendemos muito também. As aulas da Rafa estão incríveis, né? A gente está aprendendo tanto. Vocês também, pelo que eu tô vendo. Enfim. Gritinhos, gritinhos, gritinhos. Certo? Fecha parênteses para essa informação que tem que ser guardada. Angela, então você acha que a MC Megisto foi um anjo que ensinou os iniciados no Egito? Acho. Muda o assunto da aula? Não. Muda o conhecimento? Não. Muda a necessidade desse conhecimento, a importância? Não. Mas é algo interessante para ser relevado e considerado? Com toda certeza. Principalmente para o andar das próximas aulas e do conteúdo que nós vamos trazer aqui. Vocês vão perceber que as coisas vão, ó, se encaixando. Não estamos aqui falando abobrinha. As coisas vão se conectando. Mas, como eu disse, não vai mudar o conhecimento aqui. Você fala, não acredito nisso, nem acredito nesse anjo, porque não está escrito o nome dele lá na Bíblia. Direito seu também, gente. Autonomia espiritual, essa que é a questão aqui, tá? Bom, dentro das obras de Hermes, diz também que ele escreveu mais de 100 tratados sobre medicina. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o que ele falava de medicina. E uma obra que não tem em português, é uma das obras mais bonitas de Hermes Trismegisto. E essa obra chama A Minerva Mundi. Vocês já ouviram falar? Gente, a Minerva Mundi fala sobre a Virgem do Mundo, ou a Grande Mãe do Mundo. Afirma nessa obra que a Virgem é a matéria, que foi fecundada pelo Espírito, que a Grande Mãe é a base da Terra, o grande ventre da Terra. Maravilhoso. Não tem essa obra em português, então quem quiser vai achar em espanhol e em inglês. Eu acho que a leitura vale muito, muito, muito a pena. Talvez a gente traga essa obra aqui, eu acho que seria interessante a gente trazer essa obra comentada aqui no curso das Três Marias para vocês. Então, chama-se A Minerva Mundi. Pouquíssimo conhecida, mas extraordinariamente importante. Esses tratados, pelo menos mais de 100 tratados de medicina que eles falam, parte dele a gente vai encontrar também no Corpus.
E o ápice que ele fala, né, sobre o segredo da medicina, ele afirma que as coisas vêm do plano espiritual para o mundo físico. Ou seja, tanto a saúde quanto a doença, elas nascem do espiritual, mas elas refletem no físico, passando pela alma e vem do espírito, passa pela alma e atinge o corpo. Isso quer dizer que quando você cura só o corpo que está adoecido, onde a doença se manifestou, você até bloqueia a doença naquele lugar, mas ela vai se manifestar em outro, porque ela tem uma origem espiritual. É muita coisa para ser falado sobre isso, não é o assunto, porque a gente vai falar do Caibailo, mas a gente pode, num outro momento, voltar a falar sobre isso, porque eu acho realmente interessante, né? Olha que legal, isso é maravilhoso, para a gente lembrar também, ó. Antes, o Corpus fala sobre a natureza do homem, fala muito sobre o número 7. São coisas. Então, tá vendo que o hermetismo não é só o Kaibailon? Como é importante essa base, você saber do que se trata? A parte, gente, do Corpus Hermetium que foi encontrada, ela original, o original dela, grande parte dessa obra, no original, foi encontrada junto com os apócrifos que foi encontrado em Nag Hammadi. Olha que interessante. Inclusive, eram estudados, esses pedaços do Corpus Hermetium eram estudados pelos cristãos primitivos. Estavam lá junto com os apócrifos. Sabe aquela história que foi encontrada nos vasos de barro, que teve gente que queimou um pouco, que as criancinhas encontraram? Enfim, sabem disso, né? Se não sabem, pesquise. Nag Hammadi, apócrifos. E lá, junto com os apócrifos, havia originais dessa obra de Hermes Trismegisto, do Metatron. Angela, mas se ele era um anjo, será que ele estava encarnado? Ou será que ele ensinou as pessoas, canalizado? Enfim, vamos falar disso mais tarde, tá? Não nessa aula. Mas é para você pensar. Eu adoro trazer formiguinhas para vocês deixarem aí trabalhando na mente de vocês. Pensem, 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 porque aqui a gente soma, a gente ama. Quando a gente traz essas coisas, vocês refletem e trazem a opinião de vocês, e na maioria das vezes, a gente cresce junto, né? Isso é maravilhoso. Bom, algo incrível está lá no Corpus Hermetium, vale muito a pena a leitura também, porque o Kaibailo todo mundo conhece, mas o Corpus é um tratadão enorme, mas vale a pena. Algo incrível que Hermes fala é sobre o domínio da mente e das emoções. Vocês percebem que nós não somos ensinados a dominar a nossa mente, tampouco as nossas emoções, né? Nós somos ensinados a dominar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, importante também. Mas a gente não é ensinado a dominar a mente e as emoções. E ele fala assim, olha que maravilhoso isso, ó. Que quando o homem equilibra a sua psique, o espiritual passa por ela. Então tá aqui o espiritual. Ele equilibrou sua psique, o espiritual passa por ela e se manifesta no mundo. Quando isso acontece, o homem que equilibrou a sua psique para que o espiritual passasse e se manifestasse no mundo, ele se torna a ferramenta importante nas mãos de Deus, trazendo então os céus para a terra, em cima como embaixo. Olha que interessante. Então, tá lá no Corpus também. Tá vendo como é muito profunda a obra do quando a gente fala de hermetismo, é tudo muito profundo. É muito, muito maravilhoso, gente. É muito incrível. Pra gente simplesmente dizer que é do diabo, pelo amor de Deus! Vamos parar de ignorância, né? Sobre tudo isso, né? O Kaibailo, a gente sabe que foi escrito em 1909. Mas toda essa obra, o Corpus Hermetium, o próprio Minerva, tantos outros livros considerados sagrados, quando foram escritos? Tem gente que fala que o Corpus foi escrito 6 depois de Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente sabe que é milenar. Não confunda o nascimento daquela obra com a data em que ela foi escrita. Antigamente, escrever um livro sagrado era quase como profanar o sagrado. Por quê? Lembra que eu falei no começo da aula que a sabedoria profunda não pode ser entregue para homens rasos, porque eles provavelmente vão fazer coisas erradas com esse conhecimento. A gente citou Hitler e tal. Então, essa é a questão aqui. Essa é definitivamente a questão aqui. Na antiguidade,
os livros sagrados eram ensinados e passados oralmente para os seus discípulos, as pessoas tinham base para receber esse conhecimento, base principalmente de moral e de caráter. Então, quando se passou a escrever o livro, é porque a coisa já estava tão na merda, né? Como diz a Rafa, tão na merda. Estava tão na merda que a única maneira era escrever, porque já estava se perdendo, né? Já estava as pessoas já estavam se perdendo enquanto seres humanos que deviam ser profundos, fraternos e cheios de caridade e amor, eles estavam se perdendo. Então, vamos escrever isso para que isso seja guardado entre poucos, mas pelo menos seja guardado. Então, é isso, é importante. Então, não dá para confundir. Quer ver um outro exemplo? Ó? Rig Veda, todo mundo sabe. Rig Veda, os ensinamentos dele são milenares. O que acontece quando a gente pega as questões de Rig Veda? Dizem que foi escrito, como foi escrito 6 antes de Cristo, diz então que essa é a origem. Não, não é, todo mundo sabe que não. É a mesma coisa que pro Hermes, tá? Bom, por fim, fala ali que Hermes Trismegisto 3 vezes iniciado, né? Vamos falar um pouquinho sobre iniciação no conceito lá do Antigo Egito. Angela, você acha que Hermes Trismegisto, Enoque ou Metatron esteve no Antigo Egito mesmo? Acho. Aguarde a aula sobre Núria. Vocês assistiram a nossa live? Quem não assistiu, eu não consegui, deu um bug no meu Instagram um dia depois da live, tentaram hackear, enfim. O vídeo está no meu Instagram, vocês conseguem assistir. Eu não consigo compartilhar com os Três Marias, nem com a Rafa, que quem esteve comigo na produção dessa live, ele deu um bug, mas dá para assistir. Não consigo baixar, não consigo fazer nada com o vídeo, mas ele está lá. Não sei o que aconteceu. Assistam. A gente fala sobre sociedades perdidas. Atlântida, Lemúria, Amazonas, Núria. Eu aposto que vocês nunca ouviram falar. Então, sim, acredito. Acredito que foi, sim, uma manifestação de Metatron e acredito que foi no Egito. Só não sei se foi inicialmente espalhado lá nos templos pagãos egípcios. Acho que não. Mas a gente vai falar sobre isso. A questão é, muda o conhecimento? Não. Muda a importância do conhecimento? Não também. Mas são coisas que, como eu disse, a gente vai fazendo assim, ó, conectando, tá? Tá escrito lá, vamos lembrar o que tá escrito? Ó, já devem ter lido sobre isso, né? Veja se não lembra algumas coisas que Jesus disse. Os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto aos ouvidos de entendimento. A Ângela foi Jesus que falou isso, não? Tá na obra de Hermes. Faz parte da tradição hermética. Dar leite às crianças e carne aos adultos. Interessante, parece muito, né, com o que Jesus disse. Parece muito com a maneira de Jesus ensinar através de parábolas. E realmente aqueles que estivessem num nível de profundidade, não seres humanos rasos, mas profundos. E não profundos na letra. A maior parte dos que Jesus ensinou eram analfabetos, mas profundos no espírito. Volto a falar, fraternidade e amor, né? Então, parece muito com o que Jesus disse, não parece? E por que eu estou dizendo isso? Para que vocês consigam compreender a questão dos 3 iniciados, né? Olha que interessante, a sabedoria hermética dizia o seguinte também, que o homem veio ao mundo para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Esse é o único objetivo do homem no mundo, segundo a tradição hermética. Sair da ignorância e chegar à sabedoria. Interessante. Voltamos de novo. Fizemos uma volta e voltamos a Metatron novamente. Vai trazer, isso vem também ao encontro, né? De tantas coisas que a gente tem aprendido sobre a ascensão. Não é? Cortou ali, desculpem. Sobre a ascensão, não é? Sobre expansão de consciência,
esse objetivo de sair da ignorância e chegar à sabedoria. Volta aqui. Aí, a gente vai chegar, para entender essa questão de iniciado, eu tô acabando, tá? Eu juro. A gente vai chegar na imagem da escada de Jacó, para vocês entenderem o que é iniciado. Um livro, esqueci o nome do livro, que fala sobre alquimia, é uma alegoria alquímica, mas a escada de Jacó, tá? Qualquer coisa depois eu ponho um complemento para vocês. Ou vocês fazem o seguinte, dá um Google aí, pesquisa, vai procurar informação séria, escada de Jacó. É só pra vocês entenderem o que é iniciado. Então veja, se entendia nas escolas egípcias que o homem precisava subir essa escada da ascensão, essa escada do conhecimento. Entretanto, não dá para subir todo mundo junto, porque é da natureza do homem seguir um passo, seguir uma orientação, perceber que alguém pode fazer. Porque se a gente chegar e falar assim, oi, né, vamos todo mundo ser sábio? A pessoa fala, mas o que é sábio? Tem que poder dizer para a pessoa assim, ó, sábio é isso aqui, ó. Essa pessoa é uma pessoa sábia. Olha que legal, eu quero ser como essa pessoa. Como eu faço? Ó, essa pessoa tá aqui na escadinha, vamos subir a escada com ela? E quem tá subindo a escada, quanto mais vai subindo, aumenta a responsabilidade dessa pessoa de carregar a candeia, carregar a lâmpada. Sabe, tipo o eremita, né? O arcano do tarô? Carregar a luz, para que os que estejam vindo atrás possam ter o caminho iluminado, possam conseguir enxergar por onde pisam e também subir a escada. Então veja, isso me lembra de novo a missão dos anjos. O parênteses que eu fiz lá atrás, lembra novamente isso, acho muito importante, né? Bom, a iniciação, gente, ela é diferente da filosofia. A filosofia é quem ama a sabedoria. Quem ama a sabedoria é um filósofo, está estudando filosofia. O filósofo é quem ama a sabedoria. O iniciado dentro do conceito das escolas iniciáticas do Egito, por isso que a gente está falando do Hermes 3 vezes iniciado, para vocês entenderem a importância disso, os iniciados são aqueles que já alcançaram um nível de sabedoria. Então, veja, ele já tem uma sabedoria que gerou nele experiência. E essa experiência faz com que ele possa ser exemplo. Ele já passou pelo caminho. Ele já viveu esse caminho. Ele já sabe como é. A ponto de ele, numa posição de mestre, poder gerar em você essas vivências de forma mais intensa, te auxiliar de forma mais intensa para que você chegue antes do que ele chegou. Sabe aquela história de que o discípulo vai ser sempre maior que o mestre, e isso mostra que o mestre foi um bom mestre? É mais ou menos isso. Então, os iniciados, essa questão da iniciação à sabedoria mais profunda, a esses ensinamentos profundos, como o hermetismo, que eram ensinamentos que eram fechados hermeticamente. Então, a palavra hermeticamente fechado vem do hermetismo, ou seja, é tão bem fechado que nada sai, nada entra. Então, assim, Ângela, você quer dizer que então, a gente não pode ensinar as pessoas? Não. Sempre da aula, cuidado com conhecimento profundo na mão de pessoas rasas, né? Isso realmente é importante. Eu estou explicando para vocês o pensamento do hermetismo. E aí, existem então essas escolas de iniciados. O que essas escolas entendiam? Quanto mais sábios se formassem nessas escolas e esses sábios estivessem espalhados pela sociedade, essa sociedade ia ter uma cultura diferente, ia mudar culturalmente, porque iam ter mais sábios, iam ter mais pessoas que queriam alcançar a sabedoria, então seriam filósofos que o amor à sabedoria e à filosofia, e esses filósofos que já amam a sabedoria que iriam querer ser sábios, e para ser sábios eles iam querer ser iniciados. E gerava esse grande e maravilhoso círculo, né? Ou um ciclo, na verdade, né? Um ciclo de crescente o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então era cultural. Culturalmente as pessoas buscavam ser cada vez mais profundas, porque tinham exemplos. Vamos ser sinceros? Se nós tivéssemos todos
que olhar para a nossa cultura atual e seguir o que a nossa cultura atual prega, nós seríamos mais sábios? Poderíamos dizer que hoje, se a gente seguir a cultura moderna que está aqui como coisas para serem feitas e seguidas e exemplos, nós seríamos pessoas mais sábias? Possivelmente não. Entende agora quão grande é a nossa missão aqui? Nós estávamos falando com alguns de vocês também, quando foi se falado sobre se existe encarnação, se não existe, né? E a gente falou assim que além da questão de pensar na melhoria enquanto ser humano, nós deveríamos pensar na honra que é poder melhorar para ensinar e conduzir, para carregarmos a lâmpada, para sermos aquele que está subindo a escada de Jacó com a lamparina acesa para iluminar o caminho de quem vem. Numa sociedade tão perdida, quem serão os que não deixarão apagar a chama? Manterão de século em século na escuras cavernas, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Não deixais que essa divina chama se extingua. Nós estamos vivendo uma época totalmente de trevas cultural, de trevas de sabedoria, de trevas de amor, de ausência de tudo isso. O fato só de nós estarmos aqui agora, estudando e falando sobre isso, só nos traz ainda mais responsabilidade e um trabalho árduo. Gente, é árduo, porque está tudo muito, muito perdido. Se nós formos hoje imitar a nossa cultura, o que é considerado cultural no mundo, nós vamos para o abismo. Vamos para o abismo de carro importado, como disse Jorge, né? Então presta atenção. A responsabilidade. Quanto mais eu estou recebendo conhecimento, como amantes, né, da sabedoria, apaixonados pela sabedoria, mais eu sou chamado a crescer, me tornar um iniciado, considerando o que o Nietzsche me diz, e um exemplo. Uma responsabilidade imensa de mudar esse ciclo terrível que está indo no sentido anti-horário e voltar a seguir avançando, avançando e avançando. Depende de nós, porque hoje esses conhecimentos profundos estão sendo derramados para pessoas profundas e não rasas. Então, o que é que nós vamos fazer com isso? Até a próxima aula, que vai ser com a Rafaela, em que nós vamos começar a estudar as leis herméticas, tendo agora a clareza, né, dessa base profunda e importante do porquê as leis contidas nesse livro são de extrema importância para nós e o quanto elas podem impactar a sociedade que nós estamos vivendo. Porque o que importa é onde nós estamos agora e qual é a diferença que nós vamos deixar nesse mundo.